Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e o vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre liderança. E eu vou falar, esse vídeo vai ser baseado também no que eu li em 1 Samuel, que é o Antigo Testamento da Bíblia, muito da história de Davi, né? Porque em 1 Samuel conta a história de Samuel, de Saul, que é o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e de Davi. E Davi, ele é um ótimo líder, tanto que quando você lê, você começa a perceber o quão bom líder ele é, porque ele tem a tropa dele, né, eu não sei se é guerreiros, eu não sei, tipo, meio que militares, e ele tem a tropa dele, e a tropa dele é simplesmente uma das melhores, assim, tanto que tem até um versículo que diz assim, vou ler pra vocês. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e de cidade de Abner. Ou seja, a tropa dele era muito boa, eles conseguiam matar várias quantidades que naquela época vivia muito em guerra, né? Então ele conseguia sempre vencer as guerras. Sempre cita também que Jesus, né, Deus, falei errado. Deus, ele falava pra Davi também que ele ia conseguir ir na guerra. Então mostra muito da liderança de Davi e da intimidade de Davi com Deus. E esse assunto me faz refletir também muito sobre que líderes nós somos. Tá, às vezes você não é líder de célula, líder de alguma coisa ou líder de outra. Mas acaba que de algum jeito ou de outro você vai acabar liderando alguma coisa. Liderando às vezes seu irmão, um grupo de amigos, o que é bem bobo, mas você sempre vai acabar em algum momento liderando alguma coisa. E eu queria muito falar isso com vocês, porque um líder é um exemplo para os seus liderados. Davi, ele era um homem muito leal, e ele era um homem muito justo, em 1 Samuel, né? Ainda não terminei de ler. E fala que tem um capítulo em específico que Saul estava perseguindo Davi, e Davi teve a oportunidade de matar Saul. E Davi falou assim, não, eu não vou matar ele porque ele é ungido do Senhor e eu não tenho motivo também para fazer isso. Vou mostrar para ele que não tem motivo para ele me perseguir. E na hora que Saul viu, Davi acordou ele e mostrou que não tinha matado ele, não tinha motivo para perseguir, Saul perseguir Davi. E Davi tratou a maldade com bondade. Isso também mostra muito de quão líder bom ele é. E ele também foi o rei de Israel, né? Eu ainda não cheguei na parte que ele é o rei de Israel e tudo mais. Cheguei só na parte que ele foi ungido, que isso é em 2 Samuel capítulo 2. E até aqui eu admiro muito a liderança de Davi, porque ele é um líder, assim, muito excepcional, assim, para os seus liderados, para os seus soldados, para sua tribo. Tribo não, tropa. E é muito importante a gente estar com bons líderes. Eu paro pra pensar também que a minha irmã é líder de célula. E ela é minha líder também, né? Porque ela que me auxilia e tudo mais numa caminhada com Deus. E eu percebo quão boa líder ela é. Ela escuta, ela auxilia e ela é o meu exemplo. Então, perceba nos exemplos que você tem também, nos seus líderes dentro da sua igreja, nos líderes dos lugares e veja o exemplo que você vê neles. Vê se você se torna alguma coisa parecida com eles. Será que você leva a sério o conselho do seu líder? Eu paro muito a pensar nisso também, né? Porque é muito importante, né? A opinião dos nossos líderes sobre nós. E eu gosto muito de pensar, assim, que uma liderança, ela é o exemplo para o pessoal os líderes, né? Vou dar o exemplo da minha igreja. A gente tem os líderes, nós somos os liderados e tudo mais. E os líderes são um exemplo para nós. Então, os líderes, eles têm que fazer coisas que sejam um exemplo. Então, eles não vão ficar brigando à toa, na frente de todo mundo. É óbvio que existe sempre uma pessoa discordando ali. Mas isso é normal. Mas agora, nenhum líder vai mostrar que fala mal do outro. Porque é o exemplo que você tá dando. Eu, como líder, não sou líder ainda, né, gente? Mas eu acho que acaba que eu sou um exemplo, assim, na vida das pessoas ao meu redor. Um exemplo aqui pros meus inscritos. Então, a gente tem que ver muito no exemplo que a gente tá dando. Não só, tipo, nos lugares, entre nossos amigos. Mas sim no exemplo que a gente tá dando dentro da nossa casa, sabe? Eu falo isso também porque o exemplo que eu tenho dos meus pais eles sempre quererem ajudar, estarem sendo sempre muito abertos a conversar e tudo mais. E eles são os meus líderes, porque é eles que estão comigo todos os dias. E o exemplo que eu tenho deles é muito bom. O exemplo deles é ajudar dentro de casa, se manter com Deus, né? Porque eu sou criada num lar onde todo mundo é cristão, então isso é muito bom. Então, é o exemplo que eu tenho dentro da minha casa, de buscar a Deus quando eu tô triste, buscar a Deus quando eu tô feliz. O exemplo de confiança, porque os meus pais sempre me passam muita confiança. Então, seja um líder, igual o Davi foi. Seja um líder
parecido com aqueles que você lê na Bíblia, sabe? Davi, ele foi um líder incrível. Eu não sei, né? Porque tem uma parte que eu sei que Davi vacila. Mas eu não acho que ele deixe de ser um bom líder por conta disso. Então, a gente tem que prestar muita atenção sobre nossa liderança. Se você não estiver satisfeito com alguma coisa na sua liderança, da sua igreja, da sua célula, chega e fala com o líder, porque o papel de um líder é ouvir. O papel de um líder é entender e é aceitar novas ideias também, né? Eu queria muito falar isso com vocês, porque esse assunto sobre Davi e a tropa dele, né? Ser uma ótima tropa que conseguia sempre cumprir a missão que Deus mandava pra eles com muita excelência. Eles quase não tinham consequências daquilo porque eles seguiam verdadeiramente aquilo. Mostra muito a boa liderança que Davi tinha a eles. Davi liderava milhares de homens e ele era um líder sem querer às vezes também, porque tem um negócio que ele tava fugindo de Saul. E aí ele foi juntando homem e ele acabou liderando aquelas pessoas ali. Então, às vezes, ele liderava sem nem perceber. Então, às vezes, nós somos líderes assim. E se você tem uma vontade de ser líder e você sente que isso não é pra você, ore para o Senhor. Fale assim: Deus, eu quero ser uma boa líder. Eu quero ser uma líder que vai ajudar a liderar gerações, nações, para que conheçam o seu verdadeiro amor. Então, que você também possa pedir para o Senhor para se tornar um bom líder, para se tornar um líder, né? Porque eu acredito que a liderança é algo muito importante, não na vida só do cristão, mas na vida de todo mundo, né? Porque um líder é o exemplo que nós vamos ter. É isso, pessoal. Amo vocês. Um beijão e até sexta-feira.